Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca respostas sobre o futuro. E poucas profecias são tão misteriosas e impactantes quanto a revelada a Daniel. Dentro das páginas da Bíblia, escondem-se códigos proféticos que atravessam séculos e apontam para eventos que podem estar se desenrolando diante de nossos olhos. Mas o que exatamente significa essa profecia? Será que a contagem regressiva para o fim já começou? No livro de Daniel encontramos a famosa visão das 70 semanas, uma linha do tempo que determina o destino das nações, a chegada do Messias e os eventos finais da história humana. Se essas profecias estiverem corretas, o que está prestes a acontecer pode mudar tudo o que você acredita. Os estudiosos da Bíblia há séculos tentam compreender os mistérios dessa revelação. Mas nunca antes houve tantos indícios de que as palavras de Daniel estão se cumprindo. As 70 semanas são mais do que um simples número. Elas representam um calendário divino, onde cada evento se encaixa perfeitamente no plano de Deus para a humanidade. Mas como isso se conecta com o livro do Apocalipse? O que dizem os sinais do nosso tempo? Será que já entramos na última fase desse grande plano profético? Se você quer entender como essa profecia se encaixa nos acontecimentos atuais e qual o impacto disso na sua vida, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, vamos decifrar cada detalhe dessa revelação e revelar o que ela pode nos dizer sobre o futuro da humanidade. Daniel foi um dos personagens mais notáveis da Bíblia. Um jovem judeu levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Ainda muito novo, foi separado de sua terra, de sua cultura e de sua família. Mas não abandonou sua fé no Deus de Israel. Sua vida foi marcada por desafios e provações, mas também por experiências sobrenaturais. Mesmo em uma terra estrangeira, Daniel encontrou favor diante dos reis babilônicos e se tornou um dos principais conselheiros da corte. Mas o que realmente o distingue são suas visões proféticas, que atravessam os séculos e revelam os eventos que moldariam o futuro do mundo. Seus sonhos e revelações não eram apenas mensagens simbólicas, mas um roteiro detalhado do plano divino para as nações e para os últimos dias. A Babilônia, o império onde Daniel viveu, era uma das civilizações mais poderosas de sua época. Mas, segundo suas visões, não permaneceria para sempre. Deus revelou a ele uma sucessão de impérios que dominariam a terra, começando pela própria Babilônia, seguida pela Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Cada um desses reinos tinha um papel no grande plano de Deus, preparando o cenário para eventos futuros. Mas o ponto central da profecia de Daniel não era apenas a ascensão e queda dos impérios terrenos, e sim algo muito maior: a contagem regressiva para a vinda do Messias e para o juízo final. Dentro dessas revelações, Daniel recebeu um dos maiores segredos da Bíblia: a visão das 70 semanas, um período profético que determinaria os eventos mais importantes da história da humanidade. A profecia das 70 semanas é considerada a chave para entender os últimos dias. Ela estabelece um cronograma exato para acontecimentos que afetariam Israel, a vinda do Messias e o desfecho da história humana. Mas o que exatamente significa essa profecia? Como ela se conecta com os eventos atuais? E será que já estamos vivendo o tempo final descrito por Daniel? Nos próximos minutos, vamos destrinchar essa revelação em detalhes e mostrar como ela pode estar se cumprindo diante de nossos olhos. A profecia das 70 semanas de Daniel é um dos maiores mistérios da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das chaves para entender a linha do tempo do fim dos tempos. Diferente do que muitos imaginam, essas 70 semanas não são semanas literais de 7 dias, mas sim um código profético, onde cada semana representa um período de 7 anos. Ou seja, estamos falando de um total de 490 anos determinados por Deus para cumprir seu plano com Israel e com toda a humanidade. Mas o que exatamente essa profecia revela? Para entender seu significado, precisamos analisar a estrutura dessa revelação, que está dividida em 3 partes principais: o período da reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias e o tempo final
que culmina no governo do Anticristo e na Grande Tribulação. A profecia começa com uma ordem muito específica: a reconstrução de Jerusalém. No livro de Daniel, é dito que a contagem das 70 semanas se inicia no momento em que for dada a ordem para restaurar a cidade. E a história confirma esse detalhe. No ano 445 a.C., o rei Artaxerxes da Pérsia emitiu um decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém. E a partir desse ponto, começou a contagem profética. Daniel revela que, após 7 semanas, 49 anos, plus 62 semanas, 434 anos, algo extraordinário aconteceria. O Messias seria revelado ao mundo. E quando fazemos os cálculos exatos, percebemos que esse período nos leva diretamente ao tempo de Jesus Cristo. Exatamente como previsto, após esse período, o Messias foi morto. Um evento que mudou a história da humanidade. Mas a profecia ainda não estava completa. Se fizermos as contas, veremos que já se passaram 69 semanas das 70, ou seja, 483 anos foram cumpridos, mas ainda resta uma última semana, os últimos 7 anos que faltam para a consumação de todas as coisas. E aqui está o mistério. Após a morte de Cristo, a linha do tempo profética foi interrompida. Esse intervalo é conhecido como o Tempo dos Gentios, um período indefinido onde o Evangelho é pregado às nações. Mas, segundo a profecia, essa última semana voltará a contar quando um governante mundial fizer um pacto com Israel. É exatamente aqui que entramos nos eventos dos últimos dias. Será que esse pacto está prestes a acontecer? Será que já estamos no limiar da última semana? No próximo bloco, vamos analisar essa última fase da profecia e o que isso significa para o futuro da humanidade. A última semana da profecia de Daniel, os últimos 7 anos que ainda não se cumpriram, será um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Esse é o tempo conhecido como Grande Tribulação, um período de engano, caos e sofrimento sem precedentes. Segundo Daniel e o Apocalipse, esse tempo começará com o surgimento de um líder mundial, um governante que trará uma aparente solução para os problemas do mundo e firmará um pacto de 7 anos com Israel. No início, ele será visto como um pacificador, alguém capaz de unir nações e trazer estabilidade global. Mas essa paz será uma ilusão. No meio desses 7 anos, ou seja, após 3 anos e meio, ele quebrará esse acordo e revelará sua verdadeira natureza. Ele será o Anticristo, o governante final que se levantará contra Deus e contra seu povo. A quebra desse pacto marcará o início da fase mais brutal da Grande Tribulação. Esse líder mundial profanará o templo em Jerusalém e exigirá ser adorado como Deus. Jesus alertou sobre esse momento em Mateus 24:15, chamando-o de a abominação da desolação. Um evento tão terrível que forçará os fiéis a fugirem para salvar suas vidas. A partir desse ponto, o mundo mergulhará em uma era de trevas. Guerras devastadoras, fomes, pestes e desastres naturais atingirão a Terra de forma nunca antes vista. Além disso, haverá perseguição feroz contra aqueles que não aceitarem o governo do Anticristo. A Bíblia nos diz que ele imporá um sistema econômico global, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica, a famosa marca da besta mencionada no Apocalipse. Esse será um tempo de provação extrema para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Mas apesar do desespero que dominará a terra, esse tempo já tem um prazo determinado. A Bíblia afirma que o governo do Anticristo será interrompido de forma sobrenatural. Quando tudo parecer perdido, algo extraordinário acontecerá. A volta de Jesus Cristo em glória e poder para julgar as nações e estabelecer seu reino eterno. Essa será a última e definitiva virada na história da humanidade. Mas o que exatamente acontecerá nesse momento? Como será a batalha final entre o bem e o mal? No próximo bloco, vamos explorar os eventos que levarão ao desfecho dessa profecia e o que isso significa para o destino do mundo. A profecia de Daniel não termina com o domínio do Anticristo,
e sim com a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Daniel viu em suas visões o momento em que um filho do homem viria nas nuvens para estabelecer um reino que jamais seria destruído. Séculos depois, no Apocalipse, o apóstolo João recebeu a mesma revelação, mas com ainda mais detalhes. Ambos os textos se conectam para revelar o desfecho da história da humanidade, o retorno de Jesus Cristo, a batalha final contra as forças do mal e o juízo final. Esse será o momento mais aguardado da história da criação, quando Cristo voltará para reivindicar seu trono e julgar as nações. O governo do Anticristo terá um fim repentino. O Apocalipse descreve que, no auge da grande tribulação, quando o mundo estiver mergulhado no caos e na perseguição, os céus se abrirão e Cristo retornará em glória, acompanhado pelos exércitos celestiais. Esse será o momento da batalha do Armagedon, onde as forças do Anticristo e dos reis da terra se reunirão para guerrear contra Deus. Mas essa batalha será breve. Cristo destruirá o Anticristo com o sopro de sua boca e lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos, e um novo tempo começará sobre a terra, o reino milenar de Cristo. Durante esse período, Jesus governará com justiça, e a terra experimentará uma paz jamais vista. Mas essa ainda não será a conclusão de tudo. Após o reino milenar, virá o juízo final. A Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão e comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados de acordo com suas obras. Aqueles que rejeitaram a Deus serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Mas os que permaneceram fiéis herdarão a vida eterna e entrarão na Nova Jerusalém, onde Deus habitará para sempre com seu povo. Esse será o verdadeiro recomeço, um novo céu e uma nova terra, livres do pecado, da dor e da morte. A profecia de Daniel se cumprirá completamente, e o plano de Deus será consumado. Mas a grande questão é: estamos preparados para esse momento? Essa não é apenas uma profecia distante, tudo indica que estamos cada vez mais próximos desse desfecho. Então, o que devemos fazer agora? No último bloco, vamos refletir sobre nossas vidas e como devemos nos preparar para os eventos que estão por vir. Se a profecia de Daniel está correta, e os sinais indicam que sim, então estamos vivendo os momentos finais da história como a conhecemos. Isso significa que cada escolha que fazemos hoje tem um peso eterno. O próprio Jesus alertou que sua volta pegaria muitos de surpresa, como um ladrão à noite. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos espiritualmente prontos para o retorno de Cristo? A profecia nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à tribulação, há uma esperança real para aqueles que confiam em Deus. A Bíblia nos convida a buscar um relacionamento verdadeiro com Cristo, a viver em santidade e a permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias. A história do mundo caminha para um clímax inevitável, mas para aqueles que estão em Cristo, o fim não é motivo de medo, e sim de expectativa. Pois o que vem depois do juízo é um novo começo, um reino onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Diante de tudo isso surge a grande questão: como devemos viver sabendo que essas profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos? Precisamos estar atentos aos sinais, estudar as Escrituras e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. O tempo está se esgotando e a decisão mais importante que qualquer pessoa pode tomar é onde passará a eternidade. Você já tomou a sua? Agora que entendemos a linha do tempo profética e os eventos que nos aguardam, surge uma pergunta essencial: o que devemos fazer diante dessas revelações? A profecia de Daniel não foi escrita apenas para nos informar sobre o futuro, mas para nos alertar e nos preparar espiritualmente. Se tudo o que foi profetizado está se cumprindo diante dos nossos olhos, ignorar essas verdades pode ser um erro fatal. Essa não é apenas uma história antiga, é uma mensagem viva, direcionada para cada um de nós aqui e agora. Como essas profecias devem impactar nossa vida? E como podemos nos preparar para o que está por vir? O primeiro passo é o arrependimento genuíno.
A Bíblia nos ensina que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Isso significa reconhecer nossas falhas, abandonar o pecado e buscar um relacionamento verdadeiro com Cristo. Se estamos vivendo nos últimos dias, não há tempo a perder. As Escrituras deixam claro que, quando os eventos finais começarem, não haverá segunda chance. A decisão precisa ser tomada agora. Por isso, a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje é: se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Se a resposta não for um sim definitivo, então o momento de agir é agora. Além do arrependimento, é fundamental aprofundar o conhecimento das Escrituras. Muitas pessoas serão enganadas nos últimos tempos porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus alertou que surgiriam falsos profetas, falsos cristos e sinais que confundiriam até mesmo os escolhidos. A única maneira de discernir a verdade no meio do caos é estando firmes na fé, enraizados na palavra e cheios do Espírito Santo. Não basta apenas saber sobre a profecia, é preciso vivê-la, compreender seu significado e se preparar espiritualmente para o que está por vir. Por fim, esse é um chamado para compartilhar essa mensagem. Se sabemos que os dias finais estão se aproximando, não podemos guardar isso só para nós. Precisamos alertar aqueles que amamos, falar sobre a verdade e ajudar mais pessoas a encontrarem a salvação. A profecia de Daniel e o Apocalipse não foram escritas para nos causar medo, mas para nos dar direção. O tempo está se esgotando e a decisão mais importante de todas precisa ser tomada agora. Você está pronto para o que vem a seguir?